Agora a gente vai com o nosso ao vivo, então. Ao vivo, então, diretamente do Centro de Atenção Psicossocial aqui de Palmides, o CAPS, com a psicóloga Bárbara, então. Bom dia, Bárbara, tudo bem? Bom dia, Paulo. Bom dia a todos que estão assistindo. Então, hoje celebrando o dia 2 de abril, então, dia da conscientização mundial, né, do autismo. O que você tem para nos falar, então, sobre essa data, já que vocês são o pessoal mais orientado, mais estudado nessa área, então? Então, gente, a síndrome do espectro autista, ela ainda traz muitas dificuldades na sua descoberta. Não tem um exame que diz que a pessoa tem autismo, mesmo os genéticos, né? É observação de comportamentos, é observação de características. E por isso é tão difícil a descoberta do diagnóstico, né? A APAE é quem normalmente cuida dessas pessoas quando são jovens ainda, pequenos, com a estimulação, e depois acabam vindo para o CAPS, para a organização da vida adulta deles, né? A gente sabe muito bem que o autismo ele está sendo muito mais visto agora, tá? Mas ele sempre existiu. A OMS chega a trazer que de cada 110 pessoas, 2 são autistas. Então, se nós parar para colocar, nossa cidade tem bastante números, né? É importante também trazer que o dia da conscientização do autismo, que é, como você disse, né, Paula, agora dia 2 de abril hoje, ele começou apenas em 2008, então ainda é tudo muito recente. Assim como também em 2012, é que a lei 12.764, desculpe, ela trouxe o autismo com os mesmos direitos de todas as pessoas que acabam portando alguma deficiência. E tendo assim os direitos e o frequentar a escola, o direito de estar em sociedade, o direito de trabalhar, o direito de ter assistencialismo a partir da sua condição. E por que isso? Porque a gente precisa lembrar que não é porque temos uma síndrome, um transtorno ou uma dificuldade que simplesmente a nossa vida terminou ali, bem pelo contrário. A ideia é descobrir a dificuldade e trabalhar e desenvolver o que nós temos para que a gente fique bem, né? A gente sabe muito bem que é difícil. Eu tenho um irmão que tem autismo e a gente sabe o luto que nós vivenciamos lá em casa quando veio esse diagnóstico. Porém, eu falo com muito orgulho o quanto os meus pais bancaram o tratamento, estudaram e se manifestaram para que simplesmente hoje o meu irmão seja considerado como um autismo leve. Inicialmente foi moderado a grave, tá? E devido a todo o tratamento e colocação, hoje ele é o autismo leve, porque pode ter 3 graus, mas é como a gente organiza e trata que a gente define se vai ficar nesse grau ou se não. E o quanto é importante, a gente precisa dizer, precisa se conhecer para conseguir lidar. Nem sempre é fácil, mas se nós temos o desejo de conhecer, fica muito mais simples a gente conseguir tratar tanto pelo autismo, quanto pela família, quanto por todos. Nós vivemos em uma sociedade com muitas pessoas diferentes, não apenas pelo autismo que teria dificuldade na comunicação ou em lidar com alguns trejeitos sociais que para nós é um pouco mais simples, mas em todos eles. Todo mundo apresenta dificuldade e a partir disso a importância de nós conhecermos o autismo, porque ele pode viver uma vida normal, desde que tenha respeito para ele poder viver essa vida. Acho que seria mais ou menos isso, Paulo. Não sei se tem alguma pergunta ou alguma coisa que você acha interessante eu trazer sobre isso. Eu acho que ficou bem claro sobre, né? É um tema ainda muito a ser estudado, né? E abrange muitas questões também. Isso eu acho que são questões também que dá para estudar em sala de aula, para a gente se aprofundar cada vez mais. Mas aproveitando o momento, então, eu quero parabenizar pelo trabalho que vocês executam ali no Centro de Atenção Psicossocial, porque é um trabalho muito nobre e merece muito reconhecimento. Quero agradecer também a sua participação aqui no UESC Notícias e deixar que sempre é muito bem-vinda aqui em todos os momentos. Se quiser participar, é só atravessar a rua, né? Não fica muito distante, então quando quiser dar uma passada, dar uma visitada ou, enfim,
para falar de algum assunto relevante para nós, então já fica o convite para as próximas vezes, então. Muito obrigado. Eu que agradeço, Paulo, pela oportunidade. É um assunto muito, pessoalmente, sabe, muito gratificante em falar. A gente passou por toda a situação de ter um diagnóstico de autismo e não foi fácil. Foi muito lutado para a gente conseguir aceitar. Se passa por um luto, mas posterior a isso, o quanto foi gratificante ver os avanços que o Nicolas teve. E eu gosto muito de citar isso porque só quem passa sabe. E normalmente nós temos a dificuldade das pessoas em aceitar. Meu filho tem algumas dificuldades. Gente, existe a possibilidade de melhorar isso. Existe a possibilidade de a gente ir atrás e tratar sobre isso. E o quanto é importante. Porque todo mundo pode apresentar dificuldades, mas é o que a gente faz com isso que diferencia. Então, sim, muitas vezes eu vou atravessar a rua para a gente conversar, porque a gente vê que a nossa população ela precisa ter essa conscientização. E muito obrigada. Com certeza, né, Bárbara? Então, fica novamente o agradecimento e o convite, né, quando precisar. Eu acho que é um tema muito relevante também, então, como forma de respeito também, de inclusão e de conscientização. Muito obrigado, Bárbara. A gente volta com o nosso Jornal da Manhã aqui do nosso UESC Notícias.